Bem-vindos! Eu sou o Jorge Bispo, fotógrafo, retratista, e aqui no canal você tem fotografia, bastidores de foto e tudo que está no entorno do mercado fotográfico. Hoje eu vou falar sobre um assunto que tem totalmente a ver comigo. 5 fotógrafos que todo retratista deveria conhecer. E o primeiro retratista não poderia ser outro. Arnold Newman. É o meu fotógrafo favorito, então eu sou suspeito para falar. Minha grande inspiração, meu grande ídolo na carreira. É um fotógrafo norte-americano que infelizmente já faleceu no início dos anos 2000. Ele ficou muito conhecido por trabalhar de grande formato, por registrar muitos políticos e artistas plásticos. Ele era muito disputado, até porque por um período ele foi o fotógrafo oficial do retrato oficial do presidente dos Estados Unidos. Então não é qualquer um que tem Johnson e Kennedy na frente da sua lente e leva isso pra frente, e acabou sendo muito requisitado por outros países, outros políticos. O cara era realmente um mestre. Mas por que ele é meu fotógrafo favorito e por que ele tá aqui logo em primeiro lugar nessa minha lista? Simplesmente porque ninguém nunca trabalhou linhas, volume, arquitetura da foto como ele. Ele era um cara que ficou muito conhecido pelo retrato de ambiência. Quer dizer, ele julgava que trazer o ambiente da pessoa, o seu escritório, o seu ateliê, traria uma dimensão maior da personagem, ajudava a contar aquela história, a dizer quem era aquela pessoa. E ele ficou muito famoso por isso, por retratos abertos, quase que realmente arquitetônicos, onde as linhas eram muito importantes. Ele não se prendia a ter a personagem aqui no meio do quadro. Ele brincava com isso, com proporções, com a personagem num canto, em cima, embaixo, pequeno, grande, cheio, close, mas as linhas, os volumes, aquela posição que ele escolhia para a personagem eram sempre perfeitas. O número 2 dessa lista é o Richard Avedon. Ele já era o oposto do Arnold Newman. Ele primava pela simplicidade, por trazer somente o retratado e toda a sua força, toda a sua beleza na sua foto. Então era muito comum ele trabalhar com fundo branco, fundos neutros, e onde ele focava sua lente somente para a personalidade da pessoa. São retratos simples e muito poderosos. Como o retratado era o seu foco, não só principal, mas praticamente único, e ele investia nesse fundo neutro para trazer essa presença, essa força, mas tinha um outro fator também, a atemporalidade. Com esse fundo branco, normalmente, absolutamente neutro, ele transformava aquela personagem, aquele retrato, em algo atemporal. Você não conseguia conectar aquela pessoa a um tempo, um lugar, uma história. Você tinha só a força e a beleza daquele ser humano. Eu sempre brinco que o início da minha carreira eu focava mais no Arnold Newman, meus retratos eram bem mais com o ambiente, abertos, e hoje eu tô totalmente Avedon. Eu foco sempre num fundo neutro, simplicidade, muito preto e branco, embora os dois trabalhassem de preto e branco, mas eu tô numa linha hoje muito mais próxima da simplicidade do Avedon. Mas é a linha que eu gosto hoje em dia. A terceira fotógrafa da minha lista e primeira mulher é a Annie Leibovitz. Hoje em dia ela é um nome bastante conhecido, principalmente pelos retratos de celebridade. Talvez seja a mais pop até aqui desses três e talvez a mais pop da minha curta lista. Ela começou nos anos 70 na revista Rolling Stone e, de certa maneira, a fotografia dela ajudou a moldar o tipo de fotografia de artista que a Rolling Stone manteve por toda a sua vida. É muito responsabilidade da Annie toda essa linguagem da revista Rolling Stone. Depois disso, a Annie acabou indo para a revista Vanity Fair, fazendo muita moda, onde faz até hoje os retratos para o Oscar, de premiados e eventualmente capas da Vanity Fair. Ela foi mudando um pouco o estilo dela. Eu sinto que a fotografia dela foi cambiando um pouco mais para esse lado cinematográfico, com muito tratamento, muita influência do cinema, do chroma key, etc. Mas ela é uma das maiores retratistas de todos os tempos e não tem como estar fora de lista nenhuma, na verdade. E a genialidade dela, nós conhecemos bem. Quantos retratos icônicos a gente conhece? Demi Moore grávida, com a barriga de fora na capa da Rolling Stone, a Whoopi Goldberg dentro de uma banheira de leite. Ela fez imagens que ficaram no nosso imaginário para sempre. Então,
Annie Leibovitz. Agora, mais uma fotógrafa mulher, e a primeira brasileira da minha lista, a Vânia Toledo. Infelizmente, nós perdemos a Vânia há pouco tempo, uma grande retratista, fotógrafa brasileira. Começou a fotografar na noite paulistana, nos anos 70, e depois engatou uma carreira incrível, principalmente ligada à indústria fonográfica. Foram dezenas de capa de disco, muito material de artistas, de Ney Matogrosso a Simone, de Caetano a Chico Buarque. Todo mundo passou pelas lentes dela. Ela também ficou muito conhecida pelos seus nus masculinos, um tema que era super polêmico à época ainda. Ela lançou um livro apenas de retratos de homens nus. Ali você tinha Ney Matogrosso, Caetano Veloso. Então você imagina em 1980 uma mulher retratista num mercado que é absolutamente masculino, infelizmente, essa mulher bancar isso, lançar isso e ser reconhecida como uma das maiores retratistas do Brasil, uma das maiores da cena musical brasileira. Eu tive a felicidade de dividir um painel com ela. Nós dividimos uma mesa para a revista TPM para debater o tema do retrato nu entre homem e mulheres, e foi uma noite inesquecível para mim poder conhecê-la pessoalmente, e sem dúvida, por toda a sua importância, todo o seu pioneirismo, ela tinha que estar aqui no nosso Mais 5. Por último, mas não menos importante, Seydou Keita, um fotógrafo africano do Mali, um retratista absolutamente genial. Ele começou a fotografar no Mali, onde ele tinha um pequeno estúdio com luz natural e ele cobrava 300 francos para fazer um retrato, apenas uma chapa. Pela mão dele passaram mais de 30 mil retratados. E o mais bacana é que ele tinha no seu estúdio um acervo de objetos pessoais, roupas, chapéus, motocicletas, ferramentas, máquinas, radinho de pilha, e ele oferecia aos seus clientes objetos, acessórios que eles poderiam usar, e ele ia montando essas imagens. Muito da qualidade do trabalho, da fama, do que os pesquisadores chegaram à conclusão pela importância dele, é que era uma Mali pré-libertação. Então, antes da autonomia do país, ele tinha a capacidade de captar o que aquelas pessoas, o que o povo do Mali queria passar na foto. Então, ele tinha essa habilidade de, mais do que retratar a pessoa, também entender o que aquelas pessoas queriam mostrar para o mundo. Por isso, esses objetos, essas roupas, ele cedia para que a imagem ficasse à altura e com a dignidade de um cidadão. Eu considero fascinante os retratos dele. Eram fundos estampados, adereços que ele cedia, e você tem um retrato maravilhoso e espetacular da sociedade do Mali da época. E a gente está falando de um fotógrafo que começou esse estúdio em 1948. Então vocês imaginem o nível de sofisticação. Você olha as fotos hoje e poderia estar em editorial de moda de qualquer revista do mundo. Esse foi mais um episódio do Mais 5. Deixa seu comentário, aciona o sininho, me diz qual fotógrafo que você não conhecia, qual que você já conhecia, o que você não sabia, e me sugere algum tema para o próximo. Até semana que vem. Tchau, gente!